Bom, beleza, agora sim. Então vamos lá, para quem chegou agora, vamos corrigir a primeira questão, né? Assinale a alternativa, vamos adiantar, né? Vai pedir a função sintática dos mesmos termos aí, né? Então a gente tem aí função sintática dos pronomes oblíquos, certo? Então nós temos aí o primeiro, pessoal, vocês descobriram qual é a função sintática de cada um? É o seguinte, já vou adiantando, quem quiser falar, tá bom? Abre o microfone aí, chama, aí eu dou a voz e vocês falam, beleza? Função sintática dos pronomes oblíquos, eu coloquei justamente os pronomes que podem possuir mais de uma função sintática, ou seja, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou até mesmo adjunto adnominal, tá? Se alguém gravou que esses pronomes aí seriam sempre objeto indireto, já tá errado, beleza? Eles podem ser e a gente vai ver agora. Primeiro, a gente já tem aqui um caso de exceção, esse verbo aqui, ó, deixar. Com esse pronome aqui, é um verbo chamado causativo, não sei se vocês já conhecem, mas com os verbos causativos e sensitivos, o pronome que vem após passa a ser sujeito de um verbo, geralmente um verbo no infinitivo, tá bom? Pode ser até no gerúndio também. Mas o ponto-chave aqui da questão é que esse pronome aqui é sujeito de um verbo no infinitivo. Por quê? Por causa dos verbos causativos e sensitivos. Beleza? Então já vou pedir para anotar, colocar aí no chat. Verbos causativos e sensitivos. Causativos: mandar, deixar e fazer. Mandar, deixar e fazer. O mnemônico é MDF, certo? Na verdade eu acho que tem outro mnemônico. Agora eu esqueci. E os sensitivos são sentir, olhar e ver. Beleza? Eu acho que é se vê, ou CV, CV ou delata, alguma coisa assim. Eu esqueci o mnemônico, mas eu passo para vocês. Vai colocar aí para vocês. Verbos causativos: mandar, deixar e fazer. E verbos sensitivos: ver, olhar e ouvir. Beleza? Desculpa, nem vi que vocês já tinham colocado. O chat tinha travado aqui para mim. Esse chat aqui é um problema sério. Então isso está acontecendo aqui. Na segunda, não me prenda. Esse não me prenda aqui, quem prende, prende alguém. Então é um simples objeto direto. Nunca a julgaram. Nunca julgaram ela. Objeto direto também. Não me magoe o coração. Ou seja, não magoe o meu coração. Quando o pronome oblíquo estiver indicando posse, ele será um adjunto adnominal. Tá bom? Aqui também nós temos um adjunto adnominal. Beleza? Para quem pensou que seria o objeto indireto, não magoe o coração dela, não magoe o coração a ela, não. O coração dela ou o meu coração, ou seja, indicando posse, a função é de adjunto adnominal, beleza? E aqui, respeite-me, aqui a gente joga mais pela transitividade, né? Quem respeita, respeita alguém, é um objeto indireto. E aqui nós temos um objeto também indireto, beleza? Mas a mesma se dá muita dignidade, ou seja, ela dá, o verbo dar, muita dignidade a si mesma, ou seja, ao objeto indireto. É um verbo transitivo direto e indireto aqui, beleza? Tranquilo? Pegamos aí o bizu? Bizus. Olha os bizus aí que eu dei. Pronome indicando posse, adjunto adnominal, verbos causativos e sensitivos. E esses dois pronomes aqui, eles estão de acordo com a regência do verbo, tá bom? Os pronomes me, te, vocês têm que olhar a transitividade do verbo, tá bom? Me, te, nos e vos também, tá? Agora os pronomes o e a, eles sempre serão objetos diretos. O e a, os e as. Beleza? E o pronome lhe indica que é um termo preposicionado, mas também pode ser objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Beleza?
Pessoal, qualquer coisa que vocês perderem, vocês vão poder ver na aula gravada. Beleza? O David falou aí, não entendi porque o C será sujeito na letra A. No caso, não seria a menina? Não, a menina é o sujeito de um verbo. Aqui, esse C é sujeito de outro verbo, David. Foi o mesmo que eu falei aqui, ó. Verbo causativo e sensitivo, o pronome oblíquo passa a ser sujeito de um verbo, geralmente no infinitivo. É o que acontece aqui em cima e também aqui na resposta. Beleza? Pessoal, para quem está chegando agora e para quem não ouviu no início, eu pedi a Maria Eduarda, o nome está aí, ó, Maria Eduarda Dias, e também às vezes a Jennifer Amorim. Vão estar colocando os bizus que eu estou falando para poder ajudar vocês. Beleza? Aí nessas duas pessoas aí vocês podem anotar o bizu que eu falei. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Aí aqui, ó, na letra B tem só o objeto direto, né? Para quem marcou a B já errou aqui, né? Comprei um ursinho, ó, de novo, ó, objeto direto. Na delta, todos se calaram para ouvi-lo. Esse todos se calaram aqui, ele nem função sintática tem. É uma partícula integrante do verbo, é o verbo pronominal, tá bom? E aqui na letra eco tem um sujeito, ó, ninguém conseguiu evitar a tristeza. Ó, na eco pode ser, ó, quem marcou eco chegou perto, ó. Sujeito com objeto direto. Visto que o filho que havia falecido, tudo isso aqui é um adjunto adnominal. Deixa eu ver aqui. Então ainda tá batendo, né? Ó, tem 3 certas aqui na eco. Era muito querido, opa, por todos. Na última aqui, ó, não foi. Esse por todos aqui, pessoal, é o agente da passiva, porque está na voz passiva aqui, ó. Era querido. Ou seja, o filho era querido por todos. É o mesmo que dizer, todos queriam o filho. Beleza? Então, agente da passiva. Beleza? Vamos continuar? Número 2. Gabarito alfa. Vamos falar aí sobre adjuntos adnominais, complementos nominais. Vamos lá. Hoje vivemos no mundo de críticas, ou seja, adjunto adnominal, de lutas por direitos humanos, de conquistas dos espaços sociais. Os espaços sociais são conquistados. Então aqui nós temos um complemento nominal. O mundo acordou, abriu seus olhos e está apto a lutar pela justiça. Apto a lutar. Esse a lutar pela justiça é uma oração reduzida de infinitivo, exercendo função sintática de complemento nominal, o qual complementa o adjetivo apto. É claro que eu falei rápido, ninguém entendeu. Mas, vamos lá, vou repetir. Todo esse termo aqui é um complemento nominal porque está ligado a um adjetivo, certo? Passa a ser uma oração porque tem um verbo dentro. Então, ao mesmo tempo, é uma oração subordinada, né? Substantiva, completiva nominal. Beleza? Se a preposição do complemento de apto fosse substituída por para, seu complemento oracional manteria tanto sua função sintática quanto a classificação da oração subordinada. Sim, pessoal, por quê? Isso aqui envolve também uma questão de regência nominal, porque o adjetivo apto, ele aceita tanto a preposição a quanto a preposição para. Então, se aceita os dois, continuaria sendo aqui o complemento nominal, beleza? A oração seria classificada como completiva nominal ainda, beleza? Na Bravo, há em todo trecho 3 complementos nominais. 3 complementos nominais não, né? A gente já viu aqui que de críticas é adjunto de nominal, né? Tem 2 na verdade. Pela justiça classifica-se como complemento nominal. Pela justiça, a lutar pela justiça. É o que, pessoal? Objeto indireto. Porque está ligado ao verbo. Tranquilo? Se está ligado ao verbo, objeto indireto. Tá bom? Na Charlie. Corrigindo a delta. Se a preposição do complemento de conquistas fosse alterada para a, seu complemento mudaria de função sintática de conquista aos espaços sociais. Pessoal, tanto um quanto o outro, ele continuaria sendo complemento nominal, né?
conquista dos espaços e conquista aos espaços, o termo continua sofrendo a ação de conquistar, tá bom? Então seria ainda complemento nominal, beleza? E na eco, todos os termos destacados exercem função de complemento nominal. De novo, não, né? A gente já viu aqui que o de críticas não é. De críticas está ligado a mundo, tá? Quando a gente tem um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, qual é a função sintática? Adjunto adnominal, beleza? É a mesma coisa que dizer o mundo crítico, né? A gente consegue transformar aí para o adjetivo erudito. Vamos lá, pessoal, questão de número 3. Muito bom, Maria Eduarda, isso aí. Questão 3. Choros, lágrimas. Acertaram, né? Regra de concordância nominal. As provas estão todas destruídas. Pessoal, o que é isso aqui? Quem é do Gramática do Zero aí não podia ter errado essa questão, né? A gente não estudou isso? A gente não estudou o advérbio? O único advérbio que pode variar é o todo. Então, as provas estão todas destruídas por Monique. Por isso, ela mesmo as recolheu. Aí vem aqui, ó. Ela mesmo. A gente tem uma mania de analisar somente a primeira concordância, né? Tá pedindo, olha, não foram respeitadas. E aqui a gente tem um negócio certo aqui. Aí a gente vai ver, pô, o Léo falou que tá certo, então vou marcar. Mas e o resto da oração? Ela mesmo? Não. Ela mesma, tá bom? A regra de concordância nominal com o termo mesmo vai concordar sempre com o substantivo também em gênero. Gênero e número, beleza? Se fosse elas, seria elas mesmas, beleza? Centenas de guerreiros foram levadas aqui concorda com centenas, é um caso facultativo, pode concordar tanto com centenas quanto guerreiros. Na letra C, deixaram caídas a cadeira e as mesas da varanda, pois as minhas filhas não estavam alerta. Tem uma polêmica aqui, antes deixa eu explicar essa daqui, ó. Deixaram caídas, predicativo do objeto. O predicativo do objeto, quando vem antes dos seus substantivos de mesmo gênero, olha, de mesmo gênero, eu devo concordar com os dois, tá bom? Anota aí. Anotem aí, pessoal, não é só a Maria Eduarda não, tá? Vocês também têm que anotar em casa. Quando tiver tempo, ó, eu tô dando um tempo para vocês anotarem. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Antes de objetos do mesmo gênero, a concordância deverá ser com os dois objetos, ou seja, gramatical, né? Falei. Aí aqui vem, minhas filhas não estavam alerta. Para o pessoal que vai fazer a prova da EAR, o Segala é o único, pelo menos das gramáticas que eu vi, né, que considera alerta como também variável, ou seja, ele aceita o plural. Poderia ser ali, minhas filhas não estavam alertais, no plural. Presta atenção, de todo mundo que está vendo essa correção, somente para a EAR, somente para o Segala. Acredito que essa questão não será cobrada no concurso para dizer que está errado, e sim considerar como certo, beleza? Ou seja, como um caso facultativo. Porque se for falar que está errado, muita gente vai entrar com recurso, beleza? Vamos lá, na delta. O rapaz ficou um pouco surpreso com as meias temporadas que lhe deram para assistir. Meias, esse meias aqui, tem gente que pensa toda vez, meia tá errado. Se é meia, tá errado. Não, o meia no sentido de numeral, olha aqui, ó, meia temporada, ou seja, metade da temporada. Como numeral ele é variável, tá bom? Como substantivo é variável, a meia que a gente coloca no pé, tá bom? A meia hora. Há menos alunas procurando garotos na escola empolgadas. Aqui a gente tem o quê? O menos, que nunca vai ser menos, né? O menos, jamais. Mesmo sendo advérbio ou sendo pronome, sempre vai ser menos, beleza?
A Jennifer perguntou, meias no sentido numeral é variável? Sim. Sabe por quê? Numeral é um termo variável, é uma classe variável, tá bom? Só o advérbio que não é variável. Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? Vamos lá, vamos avançar. Opa, já acabou as questões. As questões foram bem grandes, né? Vamos lá, questão 4. Ih, rapaz, essa questão foi boa, hein? Pessoal, alguém gostou dessa questão? Essa questão aqui merecia uma atenção especial, justamente porque eu levei uns 25 minutos só para elaborar essa questão. Só para elaborar essa questão eu levei 25 minutos. E depois ainda tive que corrigir, ou seja, acho que ficou uns 30, 40 minutos aí no total. Tá? Qualquer coisa, a culpa, vamos ver, a culpa de quem? Da Graziele. Olha aí, ó. Letra B, pessoal. Letra B. E aí, letra B? É sinistro, né? Quando a gente vê o gabarito, a gente espera, caraca, já não pode. Léo, por que letra B? Será que vocês erraram na conta? Porque é português aqui, né? Já que é português, eu botei uma conta bem fácil, né? Eu botei números pequenos. Ou seja, a soma aqui é quase insignificativa. Só que, será que tem gente que acertou na conta? Quer dizer, errou na conta? E tem gente que acertou só na contagem? Ah, vou somar isso aqui, o que bater, bateu, entrega na mão de Deus. Vamos lá, vamos ver, pessoal. Vamos entender agora. O gabarito é bravo. Vamos ver como é que a gente achou esses 21 pontos aí. Viver em sociedade... Vamos fazer o seguinte. Passar um bisu para vocês. Passo a passo do período composto. Passo a passo do período composto. Quando vocês estão de frente por uma questão de período composto, o que vocês fazem? Qual é a primeira coisa que vocês devem fazer? Quem não está anotando agora vai ficar para trás. O primeiro passo em um período composto é sempre contar os verbos. Fazer a quantidade de verbo. Só conta os verbos. Vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Cadê os verbos aqui? Viver. Mas qual? Não estou vendo nenhum verbo mais. Só tem um. É. Mas qual? Vamos lá, pessoal. Vocês sabem identificar verbos? Às vezes, ó, tem que saber identificar verbo. Tem que ter cuidado. Ficamos. Determinadas normas que nos aconselham. Olha aí, ó. Seguir. Vamos lá. Opa, ser. Esse ser aqui são verbos? Não, né, ó. Do nosso ser. Olha aqui, ó. Nosso ser. Beleza? Passa a ser substantivo, tá bom? Então nós temos aí uma totalidade de 5 verbos. Eis a questão. São 5 verbos ou são 4 verbos por causa dessa, talvez, locução aqui? O que vocês acham, pessoal? Aconselham a seguir. É uma locução verbal? Conta como um só? Ou são 2 verbos? Conta como 2. Esse primeiro passo, ele é fundamental simplesmente porque eu já vi 2 questões na prova, uma na DAEA e uma na DAESA, cobrando quantas orações há no trecho acima. E o que era para fazer? Era para contar verbo, imagina. Contar verbo. Pronto. Então vamos lá. Segundo passo é identificar as conjunções. Quando não ter conjunção é porque a oração vai estar reduzida, né? Então nós temos aí, aqui está reduzida, não tem conjunção. Aqui nós temos, ó, uma conjunção aqui, porque ficamos presos a determinadas normas que pronome relativo conta como conectivo, tá bom? Conjunção, conectivo. Nos aconselham a seguir. Esse seguir aqui está no infinitivo, né? E agora eu já vou dar a resposta para vocês. São 2 verbos, não é uma locução verbal, tá bom? Não é uma locução verbal. Eu vou explicar já. O terceiro passo é separar as orações. Terceiro passo do período composto. Separar as orações. Léo, como que eu separo? Você vai cortar sempre no conectivo. Aqui, ó. Viver em sociedade. Como não tem conectivo, aí tu se ferra mesmo. Um desafio. Aqui, ó. Corta aqui, ó. Achei aqui, ó. Meu primeiro corte. Separei uma oração. Porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que... Aqui, ó. Corta aqui de novo. Não tem como eu botar o pincel aqui. Achei, ó. Outro conectivo. Corta aqui. Nos aconselho a seguir. Tá no infinitivo, aí tu se ferra mesmo. Pessoal, quando tiver no infinitivo, corta na própria oração. Tá bom? Então vamos lá.
Há 5 orações no total? 2 pontos. Sim, acabei de contar para vocês. Certo? 5. Não há orações deslocadas? Não, tá tudo na ordem, né? Ó, sujeito, aí vem predicativo, ó, tudo na ordem. É um desafio porque a explicação veio depois da oração principal. Pronome relativo aqui vindo depois, nos aconselham a seguir. Aconselha alguém a alguma coisa. Tá tudo na ordem direta, beleza? Então, mais 5 pontos. Temos aí 7. Há somente orações subordinadas? Pessoal, isso aqui é uma pegadinha, hein? Orações subordinadas, por mais que você ache que essa oração aqui do porquê, ela seja subordinada, a gente não tem a oração principal? Se tem a oração principal, ela não é subordinada. Beleza? Tem a oração principal, não é subordinada. Ó. Então, ó, é errado dizer isso daqui, tá bom? A gente não vai contar esses 6 pontos aqui. Não há orações coordenadas sindéticas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa daqui, ó, por que às vezes ficamos presas a determinadas normas? É uma oração coordenada, né? Qual oração é? A explicativa, né? Viver em sociedade é um desafio. Ó, botei um fato aqui. Pronto, já disse um fato. E depois eu venho com a explicação de por que ser um desafio. É um desafio porque isso aqui, ó, é a razão de ser um desafio, tá bom? É a explicação de um fato, beleza? Ou seja, explicação em segundo fato. Eu dou sempre 2 bisus da conjunção, da explicativa aqui. A explicativa vai ser quando tiver explicação em segundo fato ou explicação de uma ordem, tá bom? Essa vai ser a coordenada explicativa. A causa é a explicação em primeiro fato, beleza? Então aqui a gente também não vai contar com esses 11 pontos aqui. E por fim, há 2 orações subordinadas substantivas, vamos ver. Temos aqui a primeira, né? Viver em sociedade é o sujeito, é uma oração subjetiva, reduzida, certo? E cadê a outra? E aqui vem um ponto-chave aqui, ó. Nos aconselham a seguir. Quem aconselha? Aconselha alguém a alguma coisa. O verbo aconselhar é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, tudo isso aqui é o objeto indireto, tá? Esse a seguir é o objeto indireto, tá? Então, vai contar como uma oração subordinada substantiva. Nós temos uma objetiva indireta e aqui nós temos uma subjetiva. Classificando todas, a terceira aqui é principal, essa outra aqui é explicativa e a do pronome relativo, é claro que é a subordinada adjetiva. Beleza? Então aí, ó, botei aí para vocês os 3 passos, tá? O 4º passo do período composto é que a conjunção classifica a oração. Ou seja, você vai classificar a oração de acordo com aquela conjunção ali, com o conectivo. As substantivas vão usar o quê? As conjunções integrantes. As adjetivas vão usar o quê? O pronome relativo. E as adverbiais e as coordenadas vão usar a conjunção, que eu costumo dizer que você vai ter que analisar a circunstância, a interpretação, tá bom? Se é de causa, se é de modo, de consequência, de concessão. Beleza? Deixa eu responder algumas perguntas aqui no chat. Viver em sociedade é o sujeito oracional? Sim. Deixa eu ver aqui o David. Teria que ter uma vírgula antes da conjunção porque aí ela é facultativa. David, quando a oração está na ordem direta, ela é facultativa, tá bom? Quando ela está na ordem direta. Quando ela estiver deslocada, aí sim eu devo colocar obrigatoriamente uma vírgula. Beleza? Bom, então temos aí, deixa eu ver se eu errei na contagem, né? 2 mais 5, 7, 7 com 14, 21, né? Então o gabarito tá certo. Vamos lá. Questão 5. Pessoal, eu mesmo gosto de me dar trabalho. Olha quanto texto. Vai pedir aí a regência e sua justificativa corretas. Olha só, a regência e justificativa corretas.
Vamos lá. Depois da briga, chamaram-lhe covarde, regência incorreta. Já cagou tudo, porque tá certo. Chamaram-lhe covarde, presta atenção, olha o bizu. O verbo chamar, ele aceita o lhe com o predicativo sem preposição e também com preposição. Ou seja, aqui é um caso facultativo. Chamaram-lhe covarde e chamaram-lhe de covarde. Beleza? É um caso específico do verbo chamar. Ou seja, a preposição do predicativo ela é facultativa. Então a regência está correta aqui. Beleza? A regência está correta. Já foi o primeiro erro da letra A. Pois deveria haver uma preposição de, não, foi o que eu acabei de explicar, certo? A velha agradara a apresentação do jovem humorista. Regência correta, pois o verbo agradar, no sentido de causar agrado, contentar, satisfazer, aprazer, usa-se mais frequente como transitivo indireto, sendo sujeito da oração nome de coisa. Ou seja, esse conceito que eu botei aqui para vocês, visto que é a certa, né? Eu não tirei com nenhuma palavra minha, tá bom? Eu peguei da gramática do Segala e colei aí para vocês, tá? Para que vocês tenham já aí o conceito correto, tá? Tudo isso aqui tá certo, beleza? A explicação já é a própria justificativa da alternativa, beleza? Porque quando a gente fala aí sentido de contentar, satisfazer, isso daí é o que o Segala fala, tá bom? E a prova pode pedir o sentido também, tá bom? O Sérgio perguntou, o lhe seria adjunto adnominal? Cadê? Aqui em cima? Não. Chamaram ele de covarde, tá bom? É o objeto. É o objeto aqui, no caso, indireto, né? O pronome lhe. Pode ter o objeto direto ou indireto, ele é facultativo, tá bom? Para quem não entendeu, a Nayara não entendeu, o sujeito, nome de coisa. A apresentação é o sujeito, tá bom? A apresentação agrada a velha. Ou seja, a apresentação não é pessoa, é coisa, tá bom? Pessoa, coisa é coisa. Beleza? Na regência a gente tem que entender o sentido também, tá? A gente estuda sentido também na regência. Não é só decorar a preposição não, tá? Vamos lá, na Charlie. Nenhum mosqueteiro alude àquele histórico castelo de pedras fortificadas. Regência correta. Regência correta aludia a um verbo transitivo indireto, né? Deveria ter uma crase aqui. Deveria ter a preposição. Olha só, se constrói com objeto direto, é errado. Para corrigir a Charlie aqui, ó, se constrói com objeto indireto, tá bom? Aqui seria indireto. Olha o tamanho do pincel. Dá vergonha isso aqui. Olha a besteira que eu estou fazendo aqui. Bom, indireto. Vamos lá. Na delta. Naquele momento, o cansaço já o ansiava. Regência incorreta, pois o verbo ansiar é usado em geral como transitivo indireto, regido pela preposição por. Pessoal, o verbo ansiar ele tem duas regências. Tem o sentido de desejar, sim, pedindo a preposição por, mas também tem o sentido de cansar, o qual não pede preposição. Então a regência aqui ela está correta, beleza? Não pede preposição quando for o sentido de cansar, beleza? Ansiar no sentido de cansar não exige preposição, constrói-se com objeto direto, beleza? E para quem fez o simulado aí, a bateria como desafio, que ainda não estudou, vocês vão ter todas essas aulas, vocês vão ter todas essas explicações novamente, tá bom? De acordo com o nosso cronograma aí. Letra E. O jogador não atendeu os repórteres. Regência incorreta. Pois no sentido de acolher ou receber alguém com atenção, responder a alguém se dirige a nós. O verbo atender é transitivo indireto e exige a preposição a. Pessoal, o verbo atender, quando você vai atender uma ligação, você atende a ligação, com preposição, com crase, tudo bem. Mas no sentido, cadê o sentido aqui que eu botei para vocês? Acolher ou receber alguém, constrói-se como objeto direto, tá bom? Então a regência aqui ela está correta, beleza?
ela está correta. Nesse sentido aí, é como um objeto direto. Beleza? Deixa eu ver, a Ela perguntou: professor, fiz os exercícios olhando no meu material de estudos. Estou errada? Bom, o certo é fazer sem nenhuma consulta, né? O certo é fazer como uma prova, tá bom? Qualquer bateria que eu passe simulado não é legal, não é viável que você faça olhando nenhum material, tá bom? Senão você não vai saber como é que você tá. Você tá errando por quê? Tá bom? Tem que saber por que tá errando, beleza? Pra gente identificar o erro. Qualquer exercício que a gente faça aqui é bom que a gente faça como se fosse na prova, tá? Consulta só a mente. Vamos lá, questão de número 6. Essa daqui tem uma pegadinha que até eu mesmo caí quando eu estava resolvendo, pessoal. Depois que eu fui lembrar, eu botei essa maldade aqui que eu já tinha até esquecido. Vamos lá. 6, gabarito delta. Vai pedir sobre a crase, né? Tá pedindo aí equívocos, ou seja, erros do emprego da crase. Não ligo isso àquilo. Aqui tá certo, tá bom? Por causa da regência do verbo ligar. Ligar alguma coisa a outra. E o pronome aquilo recebe crase normalmente, certo? Pronome demonstrativo. Então aqui tá correto. Que me disseram as secretárias. As secretárias aqui é o sujeito e não poderia estar preposicionado. Então a gente acha que já é o primeiro erro, certo? Léo, por que secretárias é o sujeito? Por que não pode ser o objeto indireto? Porque o objeto indireto já está aqui, ó. As secretárias disseram a mim. Ó, esse me aqui. Esse me aqui seria o que se vocês colocassem a secretária como objeto indireto? Como é que eu classificar, né? Como é que eu botar aqui a função sintática? Então, ó, as secretárias disseram isso a mim, tá bom? É o sujeito. Então achamos aí o primeiro equívoco. Pois, a uma hora qualquer, esse a aqui, ele não recebe crase, justamente porque a hora não está determinada, é um termo indefinido. Termos indefinidos não recebem crase, mesmo sendo femininos, tá bom? Elas podem assistir às minhas publicações. Agora eu quero ver quem é que vai matar essa charada aqui. Quase que eu altero o gabarito. Não, o gabarito é um erro só. Aqui não está errado, porque o a, assistir, pede preposição, certo? E o termo que vai receber a preposição é um pronome possessivo adjetivo, ou seja, é o que? Facultativo. Pessoal, por que esse as aqui está errado? Quem pode me dizer? Participação aí, vamos lá. Quem é que pode me dizer por que esse as aqui é um equívoco de crase? Pronome possessivo é facultativo, então isso não justifica. Pronome possessivo é facultativo. Ó, a Franciele já largou aí, ó. No plural é obrigatório. E a Nayara falou, por causa da regência. Beleza? Vamos lá, vamos entender agora. Assistir pede preposição a? Assistir? No sentido de presenciar, de ver, pede, não pede? Então aqui eu tenho a preposição a. Preste atenção no bizu master que eu vou dar agora. Muita atenção e anotem. Quando eu tenho um termo facultativo de crase, por exemplo aqui, ó, quando o termo é facultativo de crase, é por conta do artigo. Quer dizer que eu posso ou não colocar o artigo. Eu posso ou não colocar o artigo. Isso é facultativo. Não é a crase em si, não é a preposição, é o artigo. Tá bom? Eu posso falar minhas publicações e também posso falar as minhas publicações. Isso é facultativo, tá bom? Isso. E a preposição, ela deve existir. Ela deve existir. Você não pode deixar a preposição facultativa. Não, a preposição você tem que colocar. Aí eu te pergunto, se tem um mais aqui, pessoal, preposição tem plural? Fala pra mim, preposição tem plural? Preposição? Aceita plural? Fala aí. A preposição, ninguém falou, né? A preposição não tem plural, um termo invariável. Um termo invariável, certo? E esse as aqui, é a preposição ou é o artigo? Fala pra mim, pessoal. Esse as aí, a preposição é artigo. Acabei de dizer pra vocês que a preposição é invariável. Então esse as aqui é o artigo. Ou seja, na oração eu coloquei o meu artigo. Eu coloquei o artigo. E onde está a preposição? Olha aí, ó, o pulo do gato.
Eu botei artigo, mas não botei a preposição. Deveria ter preposição, tá bom? Então, aqui, obrigatoriamente, deveria ter crase por conta do artigo estar escrito aí. Se tivesse sem artigo, tudo bem. Tá bom? A gente colocaria só o a, beleza? Mas no plural, eu tenho que colocar a crase sim, tá bom? Por conta do artigo. Eu juntei preposição e artigo, faltou assinalar aqui com a crase. Beleza? Essa é a jogada master dessa questão aí. Show? Alguém ficou com dúvida ainda? Vamos continuar. Questão 7. Olha aí, gabarito, eco. Vai pedir a colocação pronominal, né? A colocação pronominal está correta. Vamos lá. Aquilo me não foi útil. Errado. Por quê? Quem está puxando aqui seria o aquilo. Só que eu tenho aqui, ó, duas palavras atrativas. Eu tenho que deixar o pronome com um verbo. Ó, deveria ser aqui, ó. Aquilo não me foi útil. Tá bom? O pronome oblíquo deveria estar em próclise com o verbo e não com esse não aqui. Beleza? Vamos uni-los para torná-los amigos. Já disse. Com o verbo no infinitivo é facultativo. Beleza? Então eu posso deixar em ênclise sim. Tá? Disseram-me que ela, depois da festa, me levará à sua casa. Olha aqui, ó. Esse ela aqui é um atrativo, certo? Então aqui, ó, está certo. Aí vamos perguntar, Léo, eu aprendi que depois de vírgula a gente bota ênclise. Mas olha o caso aqui, ó. Ela, depois da festa, é um termo deslocado. Então anotem um bizu. Quando eu tenho termos deslocados, ou seja, deslocados não, coloquem assim, isolados por vírgulas, o uso da próclise é facultativo, tá? Então eu posso botar aqui, ó, ou a próclise ou a mesóclise, porque o verbo tá no futuro aqui, tá bom? E aqui, ó, ênclise. Então eu botei de propósito as três na mesma estrutura para vocês verem que é facultativo. Próclise, mesóclise e ênclise, beleza? Todas elas estão corretas. Tranquilo? Pegaram o bizu? Termos isolados, a colocação do pronome é facultativo, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa em que mostra um exemplo de metonímia tipo abstrato pelo concreto. A metonímia tem vários tipos, né? Parte pelo todo, conteúdo pelo rótulo, né? Os habitantes pela terra, pelo planeta, né? A gente quer aqui o abstrato pelo concreto. A juventude é bem otimista. Ou seja, eu botei a juventude como um substantivo abstrato que representa os jovens, que é um substantivo concreto. Isso que a questão estava pedindo, tá? E era isso que a questão estava pedindo. Na Charlie nós temos a metonímia singular pelo plural. O homem representa todos os homens, ou seja, a humanidade, né? Todo mundo. O homem é mortal, não. Todos os homens são, tá? Então aqui é singular pelo plural. Leio bastante Clarice Lispector, autor pela obra. Troquei aí, eu não leio a Clarice, mas eu leio a obra dela, né? O livro. Então, autor pela obra. A Europa está em guerra, pessoal. Não é a Europa, são os habitantes, né? Então, mais um aí também. Habitantes pelo território, pelo continente, no caso aqui, né? Beleza? E aqui, Sulamita completou 23 primaveras. Olha aqui, ó, 23 primaveras. Ela completou parte pelo todo, né? Primavera quer dizer aqui, o ano, né? 23 anos. Só que cada ano eu tenho aí uma primavera, né? Então, uma primavera, 2, 3, 4, mas representa o ano. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vamos lá. Questão 9. Às vezes as mensagens de vocês chegam um pouco atrasadas para mim aqui. Questão 9. Em que alternativa podemos notar dois predicativos? Teve gente que me perguntou, Léo, é predicativo do sujeito ou do objeto? A prova não vai te dizer. Se for predicativo, marca, tá bom? A motorista saiu calma e respeitosamente. Olha aqui, ó.
O que é isso aqui, pessoal? Estudamos na aula de advérbio. Quando tivermos dois advérbios com sufixo mente, podemos de modo facultativo omitir o primeiro sufixo, tá? Então aqui os dois são advérbios, beleza? Não tem um predicativo aqui. Aqui, o curioso é que ele me deixa perplexo com tudo isso. Ele me deixa perplexo, ó, predicativo do objeto. Ele deixa, ó, aqui, ó, o me perplexo, predicativo do objeto. E cadê o outro predicativo, já que é a resposta? Onde está o outro predicativo? O curioso é isso. Olha só. Tudo isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, ou seja, um predicativo oracional. Se tem um verbo de ligação aqui, tem um predicativo. Tá bom? Então tá aí a resposta. Os dois predicativos estão aí. Beleza? Para quem não entendeu a, como eu disse, aqui são dois advérbios. Aqui, ó. Não tem um mente aqui? Não tem predicativo aqui. Beleza? Na Charlie, era somente uma mosca morta na porta de casa. Olha só. Era somente uma mosca morta é o predicativo. Mas só tem um, né? Não tem outro predicativo aí. Então, não pode ser, né? A candidata, que era dedicada, deixou a sala silenciosamente. Olha aqui, ó. Era dedicada. Aqui temos um predicativo. Mas nós só temos um. Silenciosamente é o modo como ela deixou. Então, adjunta adverbial de modo. Fala aí, L da Rayane, o que você não entendeu? Aqui, ó, dois predicativos, ó, perplexo e a oração predicativa. São esses dois. Vamos lá, na Eco. Aquela bebida era boa para a saúde da pequena Joana. Aquela bebida era boa para a saúde da pequena Joana. Esse pequeno aqui é um adjunto adnominal. Certo? Por quê? Pequena aqui não está caracterizando através do verbo, e sim está dando característica própria dela, né? Ou seja, ela já tinha essa característica. A Joana já era pequena. O predicativo é quando é atribuída uma característica no momento da frase, no momento da oração, ou seja, do verbo. Beleza? Vamos lá. Questão 10. Pessoal, quem tiver dúvida, fala no microfone, tá bom? Senão não vai dar tempo de eu ler tudo. Assinale o par de orações reduzidas da mesma natureza sintática, ou seja, que possuem a mesma função sintática. E não é porque está reduzida do mesmo modo, ou seja, infinitivo com infinitivo, gerúndio com gerúndio, não. Função sintática é a classificação dela, beleza? A morte é o último inimigo a ser destruído, ou seja, é o último inimigo que será destruído. É uma oração subordinada adjetiva reduzida de quê? De infinitivo. Ó. Infinitivo. E esse destruído aqui, na verdade, constitui uma voz passiva. Né? O inimigo será destruído. Beleza? Então aqui ela está reduzida. Só que, sendo infinitivo ou particípio, a classificação dela é adjetiva. Então era isso que a questão estava querendo. Beleza? Passaram naquela tarde guardas conduzindo os presos. Passaram naquela tarde. Olha aqui a oração reduzida aqui. Certo? De gerúndio. São os guardas que conduziam os presos. Pessoal, para quem está com dificuldade, talvez seja porque ainda não estudou orações reduzidas. Tá bom? Essas orações reduzidas, elas podem ser desenvolvidas. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. Inimigo que será destruído. Guardas que conduziam os presos. Beleza? Duas orações adjetivas aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Na brava aí. Recuou muito, pálida, receosa de continuar. Completiva nominal. E ao chegar em casa, aqui ó, já dá pra ver que é adverbial de tempo, né? Não os deixei em paz até eles se decidirem. Ou seja, tempo, havia ali crianças pedindo esmola. Aqui, ó, essa daqui sim é adjetivo. Adverbial temporal com adjetiva, não bate. Tinha ânsia de retornar à sua pátria. Completiva nominal. Não pode haver dúvidas. Não pode haver dúvidas, nem período composto, né, pessoal? Isso aqui é uma locução verbal, nem tem período composto aqui.
Para quem marcou a D aí, hein? Cuidado, hein? Entregar a vida a ele é muito arriscado. Aqui nós temos aqui o sujeito, oração subjetiva. Aprendeu-se um ofício praticando. Como? Praticando. Ou seja, oração subordinada adverbial de modo. Foi o modo como o ofício foi aprendido. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Alguém quer chorar? Podemos continuar? O Carlos Emanuel falou aí, consigo achar a oração reduzida olhando as suas terminações? Sim, a oração reduzida, ela só vai estar reduzida quando tiver no infinitivo, particípio ou gerúndio. Pega como exemplo essas daí, beleza? Questão 11. Assinale a alternativa em que os termos destacados possuem, respectivamente, as mesmas funções dos pronomes. Vamos lá, vamos ver. A aluna cujos pais estiveram na escola é a que mais ajuda os professores. Vamos lá. Quando a gente tem um pronome relativo cujos, a gente indica posse, certo? Quer dizer que são os pais da aluna, ou seja, adjunto adnominal. Beleza? E aqui no gabarito nós temos o adjudante de pedreiro que esteve aqui, ou seja, o qual esteve aqui. É uma oração subordinada adjetiva, certo? E qual é a função sintática da oração subordinada adjetiva? Adjunto adnominal, né? Então vamos lá, vamos para a segunda. Vamos corrigir aqui as outras logo, né? Aqui seria sujeito, aqui seria complemento nominal, para quem marcou. Vamos lá, vão anotando aí, pessoal. Machucaram-me a perna quando estava jogando bola. Aqui sim, ó, machucaram a minha perna. Aqui é adjunto adnominal, aqui tá certo, hein? E na eco, a dúvida do aluno foi interessante. Aqui também é adjunto adnominal. Vamos continuar então. Pais estiveram na escola é a que mais ajuda os professores. Pessoal, quem é que ajuda? Verbo, ajuda. Quem é que ajuda os professores? É o que? Representado. Ou seja, a gente sabe que é aluna, né? Mas aqui está representado pelo pronome relativo, que exerce função sintática de sujeito, beleza? É o que acontece aqui, ó. Para eu analisar com cuidado, também é sujeito, tá? Vamos achar os erros agora. Ficaram tímidos, predicativo do sujeito. Pois este homem já te ajudou muito, objeto direto. Na delta, estava jogando bola com meus amigos, adjunto adverbial de companhia. A dúvida do aluno foi interessante, predicativo do sujeito, por conta do verbo de ligação aqui. Beleza? Alguma dúvida? Já falei, quem tiver dúvida, fale no microfone, não quero deixar ninguém para trás, tá? Deixa eu ver, a Maria Eduarda perguntou, na B seria predicativo do objeto. Cadê? Deixa eu ver. Qual? Aqui, mandei-os entrar, mas ficaram tímidos. Esse aqui seria predicativo do... Não. Predicativo do objeto é quando o sujeito considera o objeto alguma coisa. Beleza? Ali não, aqui é predicativo só do sujeito mesmo. Tá bom? Predicativo do objeto tem que ter um verbo transobjeto, ou seja, eu os deixei tímido, eu os considero tímidos, eu os encontrei tímidos. Tá bom? Aí sim. Franciele perguntou, a que mais ajuda os professores é predicativo? Não, esse aqui, Franciele, serve para todo mundo, é um pronome relativo. Quando a gente tem um pronome relativo, a oração exerce função sintática de adjunto adnominal, tá bom? E não de predicativo, nem de sujeito, não é uma oração substantiva, tá bom? Por isso que ó, o gabarito não é eco aqui, ó, confundido, nem eco e nem bravo, tá bom? Aqui ele quer a função sintática somente do que, e não da oração toda. Beleza? Vamos lá. Questão 12. Olha aí, ó, culpa da Cassiele de Souza, para quem errou. Vamos analisar aí, pessoal, o que está querendo.
Opa, calma aí, chegaram alguns comentários aqui. Sim, Nayara perguntou, a oração adjetiva é adjunta de nominal, correto. Na letra C, o T seria o quê? Vamos voltar. Foi o que eu falei, objeto direto, já ajudou alguém. Objeto direto. Deixa eu ver aqui mais alguém. Carlos Emanuel, pronome do caso reto será sujeito? Não. Pode ser predicativo também. Vamos lá, vamos continuar agora. Para a questão da KCE. Percebemos um período composto por subordinação. Assinale a alternativa em que isso não acontece. Vamos lá. Ninguém podia queixar-se, porquanto eu estava cumprindo o meu dever. Ó, aqui nós temos uma oração, para quem saca aí já de conjunções, né? Não podia, ó, ninguém podia queixar-se, visto que, porque, né? Eu estava cumprindo o meu dever. Aqui nós temos uma coordenada, pessoal, coordenada. Ele quer a, cadê? Subordinada, beleza? Subordinada. Então, ó, mesmo que seja tarde, adverbial concessiva. Alguns minutos que fossem, adverbial concessiva. Ao fazer o teste, adverbial temporal. Vi uma criança de colo correndo. Vi uma criança de colo que estava correndo. Essa daqui é o que? Subordinada adjetiva, tá bom? Com um pronome relativo ali subentendido, é uma oração reduzida de gerúndio. Beleza? Vamos lá, a Hélida pediu aí um macete para diferenciar subordinada de coordenada. Pode ser um pouco simples, duas, mas tem uma que você vai se complicar um pouco. Vamos lá. A substantiva, anota aí, pessoal. Para ser oração substantiva, ela tem que ter conjunção integrante, ou ela pode estar também justaposta, mas você sempre vai poder trocar toda a oração pelo isso, pelo pronome isso. Ou seja, perguntei se alguém iria à festa, perguntei isso. Beleza? Esse é o bizu da substantiva. Toda adjetiva tem que ter pronome relativo. Quando não tiver pronome relativo, vai estar reduzido. Você pode desenvolver colocando o pronome relativo. O que aconteceu aqui na letra E. Sim, disso, nisso, qualquer coisa que tenha isso. Pode acrescentar a preposição, tá bom? O pronome é isso, mas se você botar a preposição é porque alguém pediu. Nada impede, tá? Tá certo. Agora, a adverbial e a coordenada, para você diferenciar uma da outra, é que na adverbial, para acontecer a oração principal, ela depende da adverbial. Por exemplo, mesmo que seja tarde, estude. Olha só, mesmo que seja tarde, estude. Ou seja, estude mesmo que. Esse mesmo que está dando ideia de que essa oração aqui, ela depende dessa para fazer sentido. Entendeu? Agora, quando eu falo aqui, ó, eu estava cumprindo o meu dever, é um fato independente. Eu não dependo de ninguém para poder cumprir o meu dever. Agora, mesmo que seja tarde, não faz sentido sozinho. Ela precisa se apoiar em uma oração para poder ter sentido. Isso é oração subordinada. Tranquilo? Claro que se não ficou muito claro ainda, a gente vai ter uma aula de período composto, beleza? Vamos lá, questão 13. Questão 13, já dá para ver que não é nem A nem B, né? Mas é a C. E também não é a C. É a D. 13 delta. Pedida aí pela Tayene. Concordância, né, pessoal? Peguei também exemplos aí do livro do Segala para vocês. Vamos lá. Não importa as opiniões desses tais. Olha só. Achou o verbo aqui? Já faz logo a concordância. Pronto, vamos ser direto. Não me importa. O que não me importa? Tem gente que pensa que opiniões é objeto direto. Eu não sei porquê. Tem gente que pula o passo a passo, esquece o passo a passo. Eu não sei porquê. O que dá na cabeça de vocês que vocês não usam passo a passo na hora de analisar? Pessoal, tem que fazer o passo a passo. É sintaxe, é regência, concordância? Faça o passo a passo. Não pule. Não pule. Não cometa esse pecado. Olha aqui, ó. Não importa. O que não me importa? O que?
as opiniões. Opa, as opiniões não estão no plural? Então o verbo deveria estar no plural. Então aqui está errado. Tá? Projetam-se remodelar as praças da cidade. Projetam-se o que? Remodelar. Olha a pergunta que eu fiz. Projetam-se o que? Eu comi o passo a passo. É o que muita gente faz, porque fica muito óbvio fazer essa pergunta, mas a gente tem que perguntar: o que projetam-se? Como tem essa partícula se aqui funcionando como o pronome passivador, eu vou perguntar: o que são projetados? Beleza? O que são projetados? Remodelar as praças. Opa, é um sujeito oracional. E qual é a regra de concordância para sujeitos oracionais? O verbo deve ficar no singular. Então, ó, mais um erro. Beleza? Sujeito oracional, verbo no singular. Eu já dei uma aula disso, tá no YouTube, hein? São apenas 2 os casos que resta solucionar. Aí você vê aqui, resta. O que resta? Solucionar os casos. Sujeito oracional. Aqui respeitou a regra. Então a 3 está correta. Beleza? Sujeito oracional, é a mesma regra. Anotei os objetos que faltavam comprar. O que faltava? Comprar os objetos. Ou seja, aqui também é uma oração, é um sujeito oracional. Então o verbo aqui deveria ficar no singular. Professor, não entendi. Objeto está no plural. Por que não bota o verbo no plural? Porque o objeto é o objeto direto. O objeto é o objeto. O objeto é o objeto, não é o sujeito. O sujeito é o oracional, é comprar os objetos. Beleza? Então por isso que eu não vou concordar com os objetos. Abandonei as amizades que não me convia manter. Ó, manter as amizades não me convinha. Pronto. De novo aqui eu estou fazendo a concordância com o sujeito oracional. Tudo aí foi a base de sujeito oracional para vocês ficarem ligados nisso, tá bom? O verbo sempre vai concordar no singular. Beleza? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Pô, a Maria Eduarda tá mandando ver, hein? Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Questão 14. Há somente 2 substantivos, hein? E aí, pessoal? Essa daí vocês deviam ter acertado, hein? Já tivemos aula de substantivos, hein? Já deviam ter acertado, hein? Essa aqui não era para errar, hein? Algum momento será eterno em mim, eu espero. Cadê os substantivos aqui, pessoal? Momento? Tá certo. O momento é um substantivo mesmo. Tem mais? Eterno é adjetivo, né? Algum é pronome, mim, pronome, eu, pronome e acabou. Vamos lá. Meio comum é contar histórias aos pobres pequeninos. Olha aqui, ó. Meio comum. Isso daqui é o que, pessoal? Advérbio e comum é o que? Adjetivo. Só que histórias é um substantivo e pobres pequeninos também é um substantivo. Então aqui nós temos 2. Beleza? O pobres aqui está funcionando como adjetivo. A gente já teve essa aula, hein? No silêncio da noite, aqui é aqui que eu não gosto. Pessoal, quer ver? Professor não. Quer ver vocês me deixarem com raiva? Eu não costumo ficar com raiva não. Mas quer ver vocês me deixarem com raiva? É falar isso aqui, ó. Silêncio da noite. Léo, da noite é locução adjetiva. Aí eu falo, eu respiro, né? 3 vezes, beleza. Sim. Da noite é locução adjetiva, tá certo. Só que o que é locução adjetiva, gente? O que é locução adjetiva? É uma preposição mais um termo, e você tem que analisar esse termo. Então não interessa se é locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução... Pessoal, não importa o que seja, analisa palavra por palavra. A noite e o silêncio são 2 substantivos aqui. Se são adjuntos, se são predicativos, pessoal, não interessa, não interessa. Isso não interessa. Ele está pedindo substantivos, não está pedindo para contar locução. Entendeu? Não interessa. Então nós temos aqui silêncio é um substantivo e noite é um substantivo. No silêncio da noite, sim, é uma locução adverbial, mas eu tenho substantivos aqui dentro. E aqui, ó, geladeira.
eu tenho 3 substantivos, por isso que o gabarito não é Charlie, tá bom? Aí vem aí a pergunta da Hélida. Momento pode ser advérbio? Por quê? Por causa da interpretação que você está tendo em relação à frase toda. Ó. Algum momento, isso é o quê? É um adjunto adverbial, certo? Só que a palavra momento é um substantivo, tá bom? É um substantivo. Você é uma pessoa muito gentil. Ó, pessoa. Princesa Elaine. Nós temos aqui 3 substantivos. Ou vocês não acharam? Princesa, Elaine, nome de gente é substantivo, certo? E pessoa também é um substantivo. Aí tem gente que vai perguntar, Léo, uma pessoa, eu achei que seria adjetivo, porque é característica do você, não é o predicativo do sujeito? Aí eu respondo para você, é sim o predicativo do sujeito. E daí que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito não pode ser um substantivo? É claro que pode, pessoal. Não caem mais nessa pegadinha, tá bom? Esqueçam esses conceitos que não existem. Sintaxe é uma coisa, morfologia é outra. Morfologia você analisa palavra por palavra, beleza? A não ser que esteja pedindo locuções. Aí sim, se pedir locuções, aí tu procura as locuções. Nem a dor, achei um substantivo. Nem o desespero, achei outro. Nada nos traz o agora. Léo, agora não é advérbio de tempo? Sim, só que está substantivado pelo artigo o, beleza? Então aqui acontece o que? A derivação imprópria, tá bom? Não é locução, mas é derivação imprópria. Aqui é considerado sim um substantivo, beleza? Vamos lá, questão 15, acabando, hein? Única alternativa com a grafia completamente correta. Aí vem o que vocês não gostam muito, é decoreba. Né? Grafia, ortografia, para saber se a palavra está escrita certo ou errado, né? Mesmo que chova, um chovisco está errado já cagou tudo. É chuvisco, vem de chuva, tá? O verbo chover aqui, mesmo que chova, tá certo, você não vai falar mesmo que chuva, né? Mas aqui o chuvisco tá errado, beleza? Empecilho tá certo. Preciso de uma seringa mais comprida para puxá-lo. Olha só, mais comprida. Comprida vem de cumprimentar. A parte do Senhor, oi, tudo bem? O certo seria comprida, vem de comprimento, tá bom? Na Charlie, é um privilégio tá certo, só que essa é muito fácil, né? De tanto fazer questão, você já sabe, então eu não botei o erro aí. Chefiar também tá certo. Agora, 600 vem de quê? Vem de cento, centena, certo? Centenas, 6 centenas. Então eu vou colocar com C, beleza? 600, o correto aqui é com C, beleza? E aqui na D tá tudo certo, tá? Acento, tem acento de acento agudo, né? O acento sinal, e tem o acento de sentar mesmo, 2 S's, beleza? O outro que é com C. Empossar no sentido de dar posse, tá bom? Tá certo também. O empossar com C cedilha é no sentido de formar poça, tá? E dentro daquela gaiola havia 2 puleiros umedecidos. Umedecidos tudo bem, agora puleiros não. Mesmo que pareça, está certo, puleiros é com O, tá bom? O correto é poleiro, poleiro. Beleza? Vamos lá que tá acabando, pessoal. Questão 16. Quando se é jovem, sai-se de casa para se ver a verdadeira infância. Podemos notar quais são os sujeitos aí. Quando se é jovem, olha aqui, ó, sai-se. Vamos analisar essas duas aqui. Como é que se classifica o tipo de sujeito? Com o verbo ali, o verbo de ligação e o verbo intransitivo. Anota o bizu, anota o bizu. Anota aí, com a partícula C. Verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação mais partícula C, o sujeito será indeterminado. Anota aí. Vou repetir. VI, VTI e VL mais partícula C serão sujeitos indeterminados.
E também tem o VTD com o objeto direto preposicionado, também será sujeito indeterminado, quando o objeto direto estiver preposicionado. Beleza? Então, sujeito indeterminado. E cadê o outro sujeito? Para se ver a verdadeira infância. De novo aqui, ó, se ver. Ó, se ver. Só que agora é um verbo transitivo direto, certo? É um verbo transitivo direto, ou seja, a verdadeira infância será vista, é vista, né? Então anota aí agora o bizu. VTD mais partícula C, sujeito paciente. Pronto. VTD mais partícula C, sujeito paciente. Alguma dúvida, pessoal? Foi pedido aí pela Thalita. Thalita Oliveira, tá na live? Acertou? Espero que sim, hein? Vamos lá, pessoal, questão 17. Pedido pelo Samuel Bessa. Complemento nominal. Vamos lá. A ira contra o mal, complemento nominal. Regressar à pátria é o objeto indireto. O perdão das injúrias foi aceito, ou seja, as injúrias são perdoadas. Então, aqui é complemento nominal. Era só uma recordação do passado. O passado é recordado, complemento nominal. A resistência dos ingleses, os ingleses, eles resistem. Aqui é um adjunto adnominal. Marquei tudo. Aqui é um adjunto adnominal. Dúvidas para quem tem? Adjunto adnominal ou complemento nominal? Quando estiver ligado a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, vai ser complemento nominal. Só que o substantivo abstrato também pode ser adjunto adnominal. Aí você vai vir pela preposição. Olha aqui, ó. A preposição diferente de de é complemento nominal. Beleza? E por que na 2 não é complemento nominal se a preposição é a, Léo? Porque na 2 está ligado a um verbo. Complemento nominal só se liga a nomes. Complemento nominal só se liga a nomes. Alguém quer falar? Vamos lá, pessoal. Qual parte que vocês querem? Para diferenciar de junta nominal de complemento nominal. Primeiro que tem uma videoaula no canal. Tudo que eu estou falando já está na videoaula. Vocês podem assistir. Quando for um substantivo abstrato, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar a preposição da minha locução. Se a preposição for diferente da preposição de, vai ser adjunta vai ser complemento nominal. Se for diferente da preposição de, vai ser complemento nominal. Tá bom? Léo, e se a preposição for de, igual aqui, ó, no passado e dos ingleses? Olha aqui, ó. Vamos nos focar agora na 4 e na 5. Quando a preposição for de, a gente vai para o terceiro passo, que é descobrir se o termo ele é agente ou paciente. Aí vocês perguntam assim, ó, recordação do passado. O passado ele recorda ou ele é recordado? Participação de vocês, pessoal, falem. O passado recorda ou é recordado? Vocês conseguem ter essa interpretação em mente? Vocês conseguem pensar assim? Ou fica difícil? Conseguem, né? Isso. Quando eu falo que ele é recordado, eu botei na voz passiva, ou seja, é um termo paciente. Se é paciente, é complemento nominal, tá? A resistência dos ingleses. Os ingleses, eles resistem ou eles são resistidos? E aí? Pessoal, morreu? E isso, ou seja, eles praticam a ação, certo? Não, eles não são resistidos, não. Eles resistem, tá? Olha só. O bela tchau aqui, ó. Os ingleses resistem. Eles são a resistência. Beleza? Então, ó,
adjunto adnominal, porque agora pratica ação. Beleza? Pediram para eu repetir a 1. A ira contra o mal. Aqui é a preposição, ó. Pela preposição você mata. Quem foi que perguntou? Graziele. Aqui é pela preposição, tá, Graziele? Você percebe que você não precisa perguntar, ó, o mal ira ou o mal é irado. Não precisa você perguntar, se pela preposição você já matou. Entenderam? Vamos lá. Questão 18. Tá acabando. Pessoal, eu já vi as notas de vocês. Então, como a gente já está na questão 18, eu falo para vocês. Vocês erraram bastante questões. Certo? Isso é fato. Vocês erraram bastante questões. A média de vocês, de 66 pessoas que fizeram e me mandaram o gabarito, a média foi 6 acertos. Tá bom? A média foi de 6 acertos. E o que eu tenho para dizer? Antes de finalizar isso aqui. Isso daqui é um fortalecimento para vocês. Não é para ninguém se desesperar, não é para ninguém ficar acabado. Tudo bem, tomou uma surra, né? Acredito que muitos tomaram uma surra. Tudo bem, é normal tomar surra. Mas a gente aprende. Fala uma coisa para vocês. Vocês já viram o Capitão América? Já viram os Vingadores? Quando tomar uma surra disso aqui, pessoal, repitam a frase. Qual é a frase dele? Fala aí. Depois toma uma surra. Posso fazer isso o dia todo. Pessoal, peguem isso para vocês. 20 questões. Teve gente que tomou aí... 20 não, ninguém zerou. Mas teve gente que tomou aí 18 porradas, 17. Fala, posso fazer isso o dia todo. Tá bom? Posso fazer isso o dia todo. Manda mais. Vocês têm que estar pedindo, Léo, manda mais, manda mais. Agora, quem quiser pedir uma fácil, pô, eu vou te dar uma fácil. Vou dar aí 20 exercícios para vocês fazerem. Facinho, 20 facinho. Pergunto, vocês vão estar ganhando o que com isso? De acertar sabendo que eu elaborei tudo fácil. Tudo para vocês acertarem. Vão estar enganando a vocês mesmos. Para chegar lá na prova e tomar a porrada da prova. É melhor tomar aqui para falar, posso fazer isso o dia todo. Para chegar lá na prova, e, pô, pegar, tacar o escudo com o martelo do Thor, com um raio, sai tacando todo mundo para cima da prova. Beleza? E ainda fala assim, ó, avante. Avante, caraca, eu incorporei Vingadores totalmente agora. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro foco, pessoal. Questão 18. Verbo vicário. Alguém sabe o que é verbo vicário? Teve gente que errou porque não sabia. O Brian é militar, né? O Brian já tá sacando aí das canções, né? Pessoal, verbo vicário. Todo mundo sabe o que é verbo vicário? Ainda não estudamos. Querem anotar o conceito de verbo vicário? Anota aí, por favor. O que é um verbo vicário? É o verbo usado para evitar repetição de um verbo já citado. É basicamente o mesmo que a vírgula vicária, né? A vírgula vicária você não usa quando você já citou o termo. O verbo vicário é a mesma coisa. Quando você já citou o verbo, para você não repetir, você usa outro verbo. Por exemplo, ia dizer-lhe uma palavra dura. Pessoal, desculpe pelo erro aqui de digitação aqui, ó. Ia dizer umas palavras, tá? Vou consertar, mas é claro que isso aqui não interferiu na resolução de ninguém. Não vem querer anular não, hein? Ia dizer palavras duras, mas não o fiz. Ou seja, mas não... Qual é o verbo que ele está repetindo? Fala para mim se vocês sabem ou não sabem. Ia dizer palavras duras, mas não o quê? Mas não disse. Exatamente. Mas não as disse, né? Como a Heloísa colocou aí, substituindo, representando também as palavras. Muito bom, muito bom. Não, quando a gente fala não o fiz, pessoal, esse o aqui, para quem não está entendendo, esse o aqui está representando o fato. O pronome demonstrativo ele pode representar um termo antecedente, mas também um fato, uma oração toda, tá? Um sentido completo. Tudo isso aqui, ó, tá? Mas se eu fosse colocar somente as palavras, eu ia botar, mas não as disse. Aí seria um pronome demonstrativo retomando as palavras.
O pronome demonstrativo ele é sinistro. Ele é sinistro. Ele não é igual o pronome relativo não, que retoma só uma palavrinha, só um substantivinho. Não, o demonstrativo ele retoma o que ele quiser. Eu costumo chamar o pronome demonstrativo de cartão de memória, que é um negócio pequenininho, mas que cabe coisa pra caraca dentro. Olha aqui, ó. Dentro desse o aqui, eu tenho tudo isso aqui, ó. Toda essa oração tá aqui dentro, ó. Dentro do cartão de memória. Beleza? Então, é o único verbo vicário aí, tá bom? Nas outras não tem. Não preciso explicar porque não tem verbo, né? Aqui o foco seria você identificar o verbo vicário. Beleza? Vamos lá, questão 19. Meu amigo Luan tá na live? Salve aí pro Luan que gostou aí da citação. Vamos achar aqui, pessoal, classes gramaticais. Pedido aí pelo Breno Tadeu. Breno Tadeu também tá na live? Acertou, Breno? Classes gramaticais, pessoal. Eu dei uma aula para vocês de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Eu pergunto, por que vocês erraram essa questão? O Vitor perguntou, uma palavra duras está de acordo com a região? Não, Vitor. O Vitor gosta de... Eu já falei que tá errado, meu camarada. Eu vou acertar, mas não interferiu na questão não, tá? Foi o erro de digitação mesmo. Vamos lá, pessoal. Mais. Advérbio. Teve gente que achou que era pronome. E pelo contrário também. Tem gente que achou que muito era advérbio, só que agora é pronome. Querem o bizu? Quem quer bizu aí para anotar sobre as classes gramaticais? Mais, muito e bastante. E o menos também, porque muita gente erra. Então, pega aí todo mundo para anotar agora. Escrevam aí as 4 palavras. 4 não, são 5, né? Porque mais e menos... Pode botar só 4, que mais e menos é a mesma coisa. Mais, muito, bastante, pouco. Mais, muito, bastante e pouco. Bota o menos também, né? Vai que esquece. Acho que a Maria Eduarda vai botar aí pra gente também. Essas palavras, mais, muito, bastante, pouco e menos. Anotaram? Quando estiverem ligadas a um substantivo, será pronome. Anotaram? Todas essas palavras que eu falei. Quando estiverem ligadas a um substantivo, será pronome. Quando estiverem ligadas a um adjetivo, serão advérbios. Caraca, agora só não passa quem não quer. Guerra avisada só morre quem quer. Cadê? Vamos botar aí no chat. Quando estiverem ligadas a adjetivos, vão ser advérbios. E quando estiverem ligadas a substantivos, serão pronomes. Aí, pronto. A Jennifer colocou pra gente. Muito obrigado, Jennifer. Esse aí é o bizu, tá? Então aqui, ó, mais está ligado a tristes, é advérbio. Muito está ligado a tempo, é pronome. Tempo já é um substantivo, acabei de descobrir que é um substantivo, né? E fraude também é um substantivo. Na dúvida, fraude, tempo é substantivo ou não, vê. Tá dando característica a alguém? Não tá, né? Aí tem gente que ainda vai insistir, Léo, defraude é uma locução adjetiva. Pô, se você falar isso pra mim, eu vou ficar com raiva de você. Você falar que defraude é locução adjetiva pra mim, pô, pra mim, hoje não, já falei. É locução adjetiva, tudo bem, mas fraude é um substantivo. Beleza? Ali, ele só quer a classificação do fraude. Tá bom? Isso, os advérbios vão ser de intensidade, tá, Vitor? Esses daí, eles vão ser classificados como advérbios de intensidade. Tá? E para finalizar, olha aí, ó. É tipo de discurso, né? Comecei meu programa ontem. Ela disse que começava seu programa no dia anterior. Pessoal, discurso direto e indireto é o seguinte. Isso daqui é discurso direto. Ó. O que é discurso direto? É quando eu tenho a fala da personagem representada por um sinal. Pronto. Aqui tem a fala da personagem está aqui. Discurso direto. Para converter para discurso indireto, eu preciso me atentar aos seguintes pontos.
Primeiro, passar tudo para a terceira pessoa. Passar para a terceira pessoa. Segundo, mudar o tempo. O tempo de presente vai para passado. Ou seja, comecei, começara. Quem foi que disse? Ela, tá aqui, né? Ela disse. Meu programa. Meu é a primeira pessoa. Eu não falei para passar para a terceira? Então vai ficar seu programa. Ontem. Ontem, no caso, para ela que falou, né? Mas para a terceira pessoa que está narrando é no dia anterior. Porque a terceira pessoa não está com a primeira, ela está contando a história. Por isso que é introduzido, o discurso indireto é introduzido pela conjunção integrante. É uma oração subordinada substantiva, tá bom? Tudo isso aqui, ó, é um objeto direto, levando um pouco para a sintaxe, né? Mas esses são os pontos importantes, tá? Converter a primeira pessoa para a terceira, o tempo, sempre um tempo anterior, ou seja, presente vai para o pretérito, pretérito perfeito vai para o pretérito mais que perfeito, futuro do presente vai para o futuro do pretérito, tá bom? A gente vai ter aula disso também, podem ficar tranquilos, beleza? Pessoal, fechamos aí a bateria, fechamos aí as 20 questões. Alguém quer comentar sobre essa 20 aqui? O David, ela começou o seu programa ontem. David, aqui não tem o discurso. O discurso é a fala da personagem. Olha só. Opa, calma aí. Aqui, ó. Que começar, ela disse que, ela disse que. Aqui ela só começou. Entendeu? Aqui não tem a fala dela. Não tem o discurso dela. Beleza? E outra. O ontem não pode ser usado. Porque a gente já colocou aqui, ó. Ontem, no presente, na fala da personagem. Aqui a gente tem que colocar como um dia anterior. Deixa eu ver aqui, o Vitor está perguntando por que não é a B. Ela disse que começara o programa ontem. Ó, aqui eu botei o programa, ó, é meu programa. Deveria ser o programa dela. Aqui eu comi o pronome possessivo. Já está errado por causa disso. E o ontem é a mesma coisa que eu expliquei. Aqui, ó, amanhã não tem nada a ver, né? Deixa eu ver mais o que. Aqui na Charlie o erro é começaria. Ela não começaria, porque ela começou. É um fato positivo, ela começou. Não começaria. Beleza? Não é futuro. Foi pretérito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar aí no microfone? Alguma coisa? Alguém quer anular alguma questão? Alguém não concorda? Alguém quer discutir sobre alguma questão? Não é discutir comigo não, é questão, hein? Pessoal, então, mais uma vez aí, obrigado pela participação de vocês. Vou estar colocando agora o top 10, o ranking de quem participou, certo? De quem fez aí. Vou botar o ranking, vou botar o top 10. E ó, botei até aqui, né, uma frase para vocês viram? Botei aqui um textinho aqui para vocês, bonitinho, para vocês darem uma refletida. Tá? Porque quando a gente pega uma coisa difícil para fazer, a gente não tem que pensar que a gente está sendo derrotado não, a gente está aprendendo, tá bom? A gente está sofrendo, está doído, mas está aprendendo também ao mesmo tempo, para chegar na prova, ó, e bombar, beleza? Então quando vocês pegarem para fazer uma bateria desse nível de novo, repitam comigo, posso fazer isso o dia todo, beleza? Vocês vão fazer isso o dia todo até a aprovação de vocês. Quando vocês chegarem na prova, eu tenho certeza que vai estar mais fácil, tá bom? Com certeza vai estar mais fácil, com certeza. Vocês já foram, não sei se alguns aqui costumam ir à academia, mas pegaram para malhar com algum peso, em algum lugar, seja qual for o exercício, você pega um peso lá, bem pesado para fazer, e depois você tira o peso e diminui, você não consegue levantar com mais facilidade? Se você tirar o peso todo, você não consegue levantar com mais facilidade? Teve um dia que eu estava até fazendo supino, depois eu peguei e fiquei levantando o braço assim só de sacanagem, e ele ficou levantando sozinho automaticamente, ou seja, fácil. A gente pode comparar isso com a prova. A gente está fazendo isso aqui, agora é o peso pesado, agora é o peso o durão mesmo, grande. Só que quando a gente tira, a gente chega na prova, vai ficar bem mais fácil para a gente resolver, beleza? Então, ó, baterias difíceis para ter uma prova fácil, beleza? Pessoal, é isso daí, não vou tomar mais o tempo de vocês, a gente levou 1h30 nessa correção, demorou bastante tempo, estou aqui cheio de fome, não jantei ainda, tá? A live vai ficar salva, live não, né? Esse vídeo aqui vai ficar salvo,
Uma boa noite para todo mundo. Estarei à disposição aí no grupo, beleza? Podem ir lá, vão com Deus, boa noite, bom jantar para todo mundo. Continuem firmes e fortes aí que a gente vai ter um simulado depois valendo a apostila do português operacional. Valeu? Galera, um abraço para todo mundo. Valeu, vocês são 10, vocês são maravilhosos. Vocês são show de bola. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigado. Vocês são demais, pessoal. Valeu. Um abraço para todo mundo. Vou desligar aqui, tá?